O Nmap vem de Network Mapper e é uma ferramenta de código aberto utilizada para exploração de rede e também para auditorias de segurança. Ele foi projetado para funcionar tanto em pequenas redes como em grandes redes. Entretanto, você também pode utilizá-lo até mesmo para alguns hosts específicos. O Nmap ele traz diversos benefícios para os profissionais, seja de segurança ou até mesmo de rede, porque ele utiliza pacotes IP brutos, só que de forma muito inovadoras, de modo que você consegue determinar, por exemplo, quais hosts estão ativos na sua rede, quais sistemas operacionais aqueles hosts estão utilizando, e até mesmo os firewalls e as formas como esses firewalls foram implementados dentro do seu ambiente, além de outras mais diversas características que só você se aprofundando mais no Nmap para você saber. Embora o Nmap ele seja utilizado mais para as questões forenses ou mesmo auditorias de segurança, administradores de rede ou especialistas de redes também podem utilizar o Nmap, principalmente em questões de inventário, para descobrir esses ativos que estão dentro do ambiente de rede, além de outras rotinas que o Nmap traz de forma muito mais automática e simples do que outros softwares, sem contar também que o Nmap ele é uma ferramenta free. Tá bom, agora que você já sabe um pouquinho do Nmap, você já deve estar se perguntando o que tem a ver o Nmap com as estrelas de Hollywood ou as estrelas de cinema que eu coloquei aqui na descrição. Bom, se você não sabia, o Nmap ele foi utilizado por diversos filmes aí que tem essa temática mais hacker ou mesmo de tecnologia. Eu acredito que o filme mais famoso e que com certeza você já ouviu falar foi o Matrix Reloaded. Além desse filme, é claro, o Nmap apareceu em diversos outros filmes das telinhas do cinema, só que eu não vou falar aqui para criar um suspensezinho para vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais, comenta aqui embaixo que a gente vê se faz um outro vídeo em relação a isso. Mas é que a partir do Matrix, o Nmap se tornou uma verdadeira estrela de cinema. Então, meu nome é Matheus e no vídeo de hoje vamos falar sobre Nmap. Antes da gente começar a falar do Nmap, eu queria apresentar aqui o cenário que a gente vai trabalhar hoje. Eu tenho aqui então o meu computador, o meu Windows aqui, representado pelo 98180145. A partir do meu Windows, deixa eu abrir o meu print aqui. A partir do meu Windows aqui, eu vou fazer um acesso em um Kali Linux 9818.0.5, que eu também tenho aqui numa máquina virtual. Aí, a partir do acesso que eu tenho no Kali Linux, eu vou fazer os testes com a ferramenta de Nmap em um MikroTik Router que eu tenho aqui, o 9818.0.3, e também vou fazer na minha própria máquina, o 9818.0.145. E a gente vai fazer uma comparação entre um e outro, vou falar um pouquinho mais sobre a ferramenta do Nmap, ver como ele funciona em determinadas situações, e a gente vai ver isso ao longo do nosso laboratório. Legal! Eu vou abrir aqui a nossa telinha preta, nosso Kali Linux já está aqui aberto. Ele é o Kali Linux porque eu também tenho fácil levantar ele aqui, mas poderia ser qualquer distribuição Linux. Por exemplo, em distribuições que são baseadas em Debian, basta dar um sudo apt install nmap. O Kali ele já vem com essa ferramenta por padrão, então não precisa instalar ela. Deixa eu jogar nossa topologia aqui um pouquinho para o lado, para a gente ter aqui o cenário no lado direito, enquanto o Kali aqui a gente vai jogar um pouquinho no lado esquerdo. Agora que a gente já está com a ferramenta do Nmap instalada, vamos começar alguns testes. Quais testes, por exemplo? O primeiro teste, Nmap cruzão mesmo, então Nmap, e você digita o endereço IP, por exemplo, do host que você quer fazer o scan, ou, por exemplo, da rede que você quer fazer o scan. Eu vou fazer aqui do host 9818.0.3, que é o endereço IP do meu MikroTik. Mas você poderia colocar aqui, por exemplo, um 0/24 para fazer o escaneamento em toda a rede dentro do seu ambiente aí. Eu vou fazer apenas no MikroTik e vou apertar um Enter só para a gente ver o output. O output que ele mostra assim, a princípio, ele é bastante simples. Por exemplo, ele fala aqui, ó, Nmap done, ou seja, ele acabou o trabalho do Nmap aqui. Ele fala que ele fez uma varredura em um endereço IP e ele escaneou ele em 0,34 segundos. É claro que dependendo da distância, literalmente física, entre o seu
entre o seu dispositivo e o dispositivo que você quer fazer o teste, vai aumentar a latência. Por exemplo, se você estiver fazendo um teste num servidor que está longe de você em outra cidade, a latência vai aumentar. Como a gente está numa rede local, a gente percebe que ela é um pouco baixa aí nesse caso. Aqui em cima ele fala que o nosso host está up, e aqui ele mostra as portas que estão abertas. Olha aqui, state, ó, open, 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 open. E aqui do lado ele mostra as portas que estão abertas, que no caso são do meu MikroTik. Por exemplo, FTP, porta 21, SSH, Telnet, porta 80. Essa daqui de porta 2000, se eu não estou enganada, é de Bandwidth Test. 8291 é a porta do Inbox. Se você reparar aqui, são as portas padrões que vem em qualquer MikroTik de fábrica. Ele é um MikroTik que eu acabei de ligar, resetei ele já vem com essas portas abertas. Se você quer saber um pouco mais sobre boas práticas de configurações iniciais de MikroTik, dá uma olhadinha aqui nesse link que eu vou deixar aqui no card. A partir daquelas configurações, você desativa algumas portas aqui, justamente para, por exemplo, a porta FTP, que você não deveria estar usando na maioria dos casos, ela desabilitar. A Telnet, com certeza você não deveria estar usando, então você tem que desabilitar também. Então, algumas daquelas configurações vão servir até para não aparecer esse Open para você nesse caso. Mas enfim, a partir de apenas um comando simples e direto aqui, ele já mostrou que o nosso MikroTik está com essas portas abertas. E é claro, a partir da verificação dessas portas estarem abertas, tem que verificar também se elas estão em compliance com as políticas de segurança da sua empresa. Por exemplo, o Telnet, eu acredito que na sua empresa é uma política dele estar desabilitado. Então a gente viu aqui pelo Nmap que é, por exemplo, aquele dispositivo MikroTik, a gente tem que acessar ele depois e desabilitar essa porta. A porta 80 também, a gente geralmente não faz acesso a HTTP em MikroTik. Também é uma recomendação a gente desabilitar essa porta. Mas não só isso que vive o Nmap, existem diversas outras funcionalidades que a gente pode usar aqui que eu não falei ainda. Como, por exemplo, o Nmap, se você quiser fazer uma verificação mais avançada, você pode dar um "-v" aqui de verbose, ou seja, ele vai trazer mais informações aqui em relação a essas portas. Olha só, ele traz escaneamento aqui, ele fala que foi descoberta essas portas. É claro que ele foi muito rápido, porque ele já gravou até no cache, né? Mas ele traz uma forma mais completa do que ele verificou. Ele verificou apenas 1000 portas aí, e ele fala que ele não mostrou 994 portas. Ele apenas verificou, ele só apenas achou 6 portas abertas. Entretanto, ele verificou outras 994 que elas não estão abertas. Lembrando que essas portas vão de 0 a 65.536. Percebeu que ele só verificou apenas 1000, achou 6 abertas? Se ele verificasse mais, talvez ele encontraria outras portas que ele não mostrou aqui antes. Isso porque ele faz essa verificação um pouquinho mais detalhada. O Nmap ele tem uma ferramenta que a gente pode fazer esse teste de forma mais rápida. Ao invés de a gente colocar um "-v" aqui, a gente coloca, por exemplo, um "-f". E esse "-f", olha só o output que ele traz para a gente. O "-f", reparem que agora ele só verificou 100 portas aqui, mais ou menos. Por quê? Ele não mostrou para a gente 95 portas, closed port, apenas 95. Se a gente comparar com o comando anterior, a gente tinha 994. Então esse F aqui vem de fast, ele faz um teste mais rápido de portas, entretanto, ele não faz em número de portas um número muito menor, né? Tanto que ele identificou apenas a 21, a 22, a 23, a 80 e a 2000. Ele não identificou, por exemplo, a 8291 nesse teste fast aqui. Então ele, embora seja mais rápido, ele verifica em menos portas. Eu vou dar um clear aqui para facilitar o nosso entendimento. Então esse foi os testes, por exemplo, no MikroTik. Eu poderia fazer outros testes, por exemplo, também no nosso Windows, o 198.18.0145. Então o Nmap, 198.18.0145,
E se a gente apertar aqui o Enter novamente, ele vai fazer a verificação em cima do nosso Windows. E olha o que ele descobriu. Ele descobriu que o FTP está aberto, a 135 está aberto, 139, 445, 3389, que é de Remote Desktop. E se eu quisesse fazer o teste aqui, por exemplo, tanto no MikroTik quanto no meu Windows, bastaria eu apertar o espaço e digitar também o endereço IP do meu MikroTik. Ele vai fazer os testes em ambos os endereços IP. E mostrar também as portas que estão abertas. Então ele fez os testes, ao invés de ser apenas um, ele faz em todos. A mesma coisa, é claro, se eu quisesse fazer numa rede como um todo, né? Eu poderia, por exemplo, botar aqui do 0/24, ele faria no range completo. Ou poderia também colocar do 145 até o 146 ou até o 150. Aí o meu Nmap, nesse caso, faria uma varredura entre o endereço IP 145 até o endereço IP 150. Eu não vou mostrar esse teste agora, porque a gente já fez bastante testes aqui com relação a esses endereços IP. Um outro teste muito legal que eu também gosto de fazer é o O. Por exemplo, eu vou fazer um 98.18.0145 aqui, que é o meu PC. E se eu dar um "-O" aqui, ele vai mostrar para a gente o sistema operacional que está rodando naquele host. Vamos apertar o Enter e vamos aguardar um pouquinho. Vocês viram aqui que ele deu um erro porque ele requer privilégios de root. Então a gente faz o O novamente e dá um sudo aqui no início. Ele vai pedir a nossa senha. Observe que ele não mostrou logo de cara aqui o output igual ele estava fazendo antes. Isso porque quando a gente dá um "-O", ele faz uma análise muito mais aprofundada das conexões que ele está testando entre o meu Kali e o meu PC. Reparem que ele mostrou agora as portas abertas. Repare aqui que pelo Mac ele definiu que é um VM, claro, porque a gente fez subir em cima de uma máquina virtual. Ele traz aqui um fingerprint aqui que não vai interessar para a gente. Mas ele não mostrou, por exemplo, que é um Windows. Ele talvez tenha identificado como VM, porque a gente está numa máquina virtual. Mas se você fizer no seu computador, provavelmente ele vai identificar como Windows aqui. Se a gente fizer em cima do nosso router board e aguardar um pouquinho também, vamos ver o que ele vai descobrir. Ele não descobriu que é um MikroTik, ele identificou como Linux. Então é claro que essas informações também com o Nmap, ele também não são 100% precisas, vai depender do contexto que você estiver trabalhando. Mas se você quiser ir um pouquinho mais além na análise que você vai fazer, por exemplo, a gente pode utilizar o "-A" aqui. Vou dar um clear antes de utilizar o "-A", então clear, vou dar um Nmap aqui e vou botar "-A". Ele vai fazer esse teste aqui com a opção de "-A". O Nmap ele faz um teste muito mais agressivo nesses hosts. Então é claro, se você, por exemplo, for fazer uma auditoria de segurança, é claro que você sempre tem que ter autorização para fazer esse tipo de teste, tá? A gente não está recomendando você fazer isso sem autorização prévia ou mesmo de forma que prejudique alguém. Então aqui o intuito é apenas didático. Quando você utilizar esse "-A" aqui, por exemplo, numa auditoria, muitas vezes o firewall, o IPS, o IDS lá do administrador de rede ou do SOC, ele com certeza vai te pegar nesse teste de Nmap aqui. Então esse teste de Nmap ele faz de uma forma muito mais agressiva. Ou entretanto, se for aonde você estiver fazendo essa auditoria de segurança, pode até te bloquear nesse momento. Então tome um pouquinho de cuidado ao utilizar a opção de "-A". Então se a gente apertar o "-A" aqui, a gente novamente vai aguardar um pouco mais, porque ele vai fazer esses testes muito mais agressivamente. E aí, assim que ele terminar os testes, ele vai mostrar informações muito melhores do que o que a gente estava vendo até agora. Terminada aqui a operação do Nmap-A, depois de 24 horas rodando, brincadeira, mas ele demora um pouquinho mesmo. Olha só, a gente já consegue ter mais informações até do que o "-O" que a gente fez antes. Porque olha aqui, em FTP, na porta 21 que está aberta, olha aqui o que a gente tem, MikroTik. A gente já consegue definir, por exemplo, que dispositivo é aquele. Na porta 22 também, MikroTik Router OS, ele também descobriu.
pegou aqui as host key dele também. Na porta 80 ele descobriu o HTTP, o router OS, pegou o endereço MAC. Então você vê que tem diversas informações aí que a gente descobriu em cima do "-a". E é claro que, como a gente faz esses comandos mais genéricos, é muito comum do Nmap demorar um pouco mais de aparecer o output para a gente. Entretanto, você pode ser muito mais específico também nas suas pesquisas. Por exemplo, a gente vai utilizar o Nmap aqui, Nmap 198.168.0.145. Só que agora, ao invés de utilizar o "-a", eu posso, por exemplo, utilizar a porta "-p", porta 21, e fazer então o teste de "-a" novamente. E vamos ver se vai dar certo. Aí, reparem que agora ele mostrou pra gente um output muito menor do que a gente fez antes, porém ele rodou muito mais rápido do que a gente fez um teste em todas as portas, porque a gente foi mais específico para ele. Então, ou seja, quanto mais específico você também ser para o Nmap, ele tem uma infinidade de opções aqui, maior performance você vai ter no desempenho aí do resultado. Outra forma da gente fazer isso também, por exemplo, num relatório, se você estiver fazendo uma auditoria de segurança, você não vai mostrar para o cliente lá que, como que você descobriu determinada falha? Rodei um Nmap "-a". Isso não faz muito sentido. Você poderia colocar aqui, por exemplo, o Nmap 198.168.0.3, rodar, por exemplo, um script. Aí, qual script que a gente vai rodar? Bom, se a gente analisar o output do "-a" aqui, ele mostra qual script que ele utilizou para identificar essas informações. Por exemplo, na porta 21, o nosso Nmap aqui identificou que era um MikroTik versão tal, utilizando esse script aqui. Na porta 22, esse script aqui. Na porta 80, esse script. E esse aqui, o HTTP title. Então, se a gente pegar aqui e rodar, por exemplo, esse script, o script HTTP title, -p 80, vamos ver se ele vai rodar mais rápido do que a gente tinha antes. Deixa eu ver se... Só apagar aqui primeiro, vamos ver se ele vai rodar. Aí olha só o que ele descobriu, Router OS, Router Configuration Page, que é basicamente a mesma coisa que ele trouxe anteriormente. Então vocês viram que eu fui mais específico para o Nmap, ele apresentou esse resultado de muito mais forma. Se vocês quiserem saber mais sobre o Nmap, vocês podem dar uma lida aqui, por exemplo, no help dele, que ele traz bastante informações para a gente, que é o Nmap-H. E vocês podem ver que ele traz várias informações aqui. Então o Nmap é uma ferramenta muito completa, que basicamente todo profissional de segurança com certeza vai utilizar, mas também se você for profissional das áreas de rede, é claro que você também tem que saber. Até porque também facilita nas nossas tarefas de rotina do nosso dia a dia. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Comenta aqui embaixo se você não conhecia essa ferramenta de Nmap e comenta também se você já conhecia ou usa ela no seu dia a dia. Conta para nós aí que eu quero saber um pouco melhor. Fala também pra gente quais vídeos vocês querem ver aqui no canal pra gente entregar o melhor conteúdo para vocês. Não se esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal. A gente está com a nossa meta de 10 mil inscritos aí até o final do ano. Eu sei que é uma meta ousada, mas eu estou contando contigo para a gente chegar lá. Então se inscreve aí, compartilha com seus amigos para a gente chegar em novas pessoas. A gente também tem as comunidades no Discord e no Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição. Sem uma expedição de like, sem informações nem nada. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. E muito obrigado por assistir. É nóis!